Boa tarde a todos e todas, dando continuidade no nosso tema sobre o fim dos tempos, ou os tempos do fim. Continuaremos falando de Mateus capítulo 24, de Lucas capítulo 21 e de Marcos capítulo 13. Então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 7, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Nós falamos sobre isso. Falamos também das pestilências e da fome que Lucas tratou nos seus escritos. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Esses acontecimentos serão como as primeiras dores de um parto. E ele está falando para os seus filhos. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Essas predições de Jesus Cristo, elas são em dois tempos. Tá? A primeira parte aqui aconteceu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Só que vai além, quando ele começa a falar dos finais dos tempos, vai além da destruição de Jerusalém. Então ele fala de um outro final, de um outro tempo, deste tempo em que nós estamos vivendo. Estamos cada vez mais próximo da sua vinda e do final deste tempo. E ele fala o que os discípulos deveriam continuar fazendo naquele período que antecedia a destruição. Olha o que ele diz assim, ó. Princípio de dores. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Grande perseguição dos cristãos. Inclusive, quando Roma foi destruída por Herodes, foram os cristãos culpados. Então, cada imperador, a maioria deles perseguiu os cristãos, maltrataram os cristãos, mataram os cristãos. E Cristo está predizendo aquilo. Ele diz, então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Os últimos tempos, naquele tempo e agora nesse nosso tempo. Em relação ao esfriamento do amor das pessoas, principalmente nos nossos tempos, no que diz respeito à igreja que vive num período denominado período de Laodiceia, período da igreja morna. Nesse tempo, o amor de muitos esfriará, não é? E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. E aí no versículo 13 ele diz, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E é claro, o eleito vai continuar firme até o final. Só o eleito vai continuar firme até o final. E ele será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Não é assim? Então chegará o fim. Então o princípio das dores é o que nós estamos vivendo hoje, tá? Aquela primeira predição de Jesus Cristo se cumpriu no ano 70, tá? Mas no mesmo texto, ele trazia duas predições. A segunda predição ainda não se cumpriu, mas por tudo que ele anunciou, e tudo que ele anunciou que antecederia, tá? Essa segunda volta dele, o dia do Senhor, tá? Está acontecendo, já aconteceu, e de uma forma cada vez mais acentuada está acontecendo. E nós temos, como filhos e filhas de Deus, que abrir os nossos olhos. Abrir, como disse São Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 18, os olhos do vosso entendimento. Depois, Mateus começa escrevendo sobre a grande tribulação. A grande tribulação, e é interessante, principalmente para os cristãos, que acreditam que vão ser arrebatados antes da tribulação, prestarem atenção nesse texto. Porque Cristo está falando para os seus discípulos
Em outras palavras, Cristo está falando para a sua igreja. É para a nação de Israel a primeira parte? É para a nação de Israel a primeira parte. Sim. O templo de Jerusalém pertencia a Israel, onde eram feitos antigamente os sacrifícios, enfim, onde se adorava a Deus, foi destruído, enfim, para a nação de Israel. Só que Cristo agora está falando para a igreja. E ele não está dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ele está dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Nós temos 3 grupos: os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas dizem que a igreja vai escapar, que vai ser salva, que Cristo vai vir, vai arrebatar a igreja e eles não passarão pela tribulação. Eu, meu querido e minha querida, eu gosto muito desse pensamento. Eu gosto muito dessa teoria, eu gosto muito dessa tese, só que eu não consigo acreditar nela. Por tudo que eu leio em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Mas a gente vai passar pela metade da tribulação só, que é denominada tribulação, e depois a grande tribulação, que é onde vai se manifestar talvez o anticristo, onde vai haver perseguição, nós vamos escapar. Não está escrito assim na Bíblia. A Bíblia está escrito que Cristo virá após a tribulação para arrebatar sua igreja após a tribulação. Isso significa que nós vamos passar pela tribulação, sim. Eu, particularmente, quero estar errado em relação ao que eu estou falando, mas eu prefiro preparar a minha igreja, ou a igreja que eu pastoreio, para passar pela tribulação, e se for arrebatado antes, melhor, do que preparar a igreja dizendo que não vai haver tribulação e nós temos que passar pela tribulação. E aí? Eu prefiro preparar a igreja a passar pela tribulação. E é o que eu creio, segundo esse texto que eu li. A grande tribulação. E assim, quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. É claro que... E a gente vai ver aqui, entender esta expressão, profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. A expressão grega aqui transliterada é bideleguma, tes eromossis, e significa a profanação horrível, o sacrilégio terrível, ou ainda, como em versões antigas, o abominável da desolação. Essas são formas de traduzir o significado literal da frase original. A coisa abominável que causa horror e repulsa, Daniel 9, 27, 11:31 e 12:11. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele está dizendo. Jesus faz referência a um tipo de idolatria tão perversa e antagônica a todos quanto creem no Pai de Cristo, como ocorreu no ano 168 a.C., quando o rei Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar do altar de Jeová. Tá? Assim também aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos ofereceram sacrifícios pagãos em Jerusalém, no lugar sagrado, ao proclamar Tito imperador supremo. A história registra que muitos cristãos e judeus, pouco antes do ano 70, lembraram-se das palavras de Jesus, cumpriram à risca as orientações proféticas e tiveram suas vidas salvas daquela catástrofe de perseguição. Tá? Sim. Só que tem um detalhe. Olha aqui, ó. A história registra que muitos cristãos, pouco antes do ano 70, fugiram de Jerusalém e se refugiaram nas montanhas da Transjordânia, onde se localizavam as terras de Pela. Fuga semelhante haverá num período futuro de tribulação, conhecido como a 70ª semana de Daniel, um tempo que ainda não aconteceu. E os judeus vão fugir, segundo Zacarias. Eles vão fugir. Mas e quanto à igreja?
E quanto aos cristãos, e quanto à igreja? Entretanto, aquelas pessoas que verdadeiramente creem no Senhor, os salvos, a igreja, serão arrebatadas da terra no momento exato em que Cristo cruzar a atmosfera da terra. Não é antes da tribulação, não, é depois. Os cristãos não precisarão fugir, apenas devem perseverar até o dia do Senhor. Bom, e a gente percebe isso. Todos os dias morrem crentes acidentados, morrem crentes de câncer. Obviamente muitos cristãos morrerão com essa pandemia que está aqui. Muitos morreram com pandemias anteriores. O objetivo de Cristo é salvar a alma dos seus filhos. Ele veio ao mundo para livrar o homem do jugo do pecado. Em toda a história cristã, Cristo não livrou os seus da morte. Muitos morreram. Alguns foram libertos, alguns foram livres, mas muitos morreram. Coliseu de Roma, muitos cristãos morreram. Na noite de São Bartolomeu, na França, de 70 a 100 mil cristãos morreram. E muitos cristãos têm morrido todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, não acredite que você vai ser arrebatado. Eu quero acreditar no arrebatamento. E eu gostaria de ser arrebatado antes de tudo isso. Mas eu particularmente não acredito. Porque nos finais dos tempos, não é assim que está escrito. Então, vamos continuar lendo aqui. São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Não é assim? Aí eu queria que você lesse comigo, deixa eu ver aqui. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a versículo 10. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, que diz assim, ó. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Com todo o poder de sinais e maravilhas, de prodígios e curas. Muitas igrejas hoje estão fundamentando o seu evangelho em cima de cura, em cima de sinal, em cima de prodígio, em cima de maravilha. Esta é uma das primeiras, se não a primeira manifestação do anticristo. Nós não vamos à igreja para buscar isso, nós vamos à igreja para adorar o Senhor. Porque se a tua fé está fundamentada em cima de cura, de prodígios e de maravilhas, a tua fé está com fundamento que se deteriora, enfraquecido, um fundamento deste mundo. Cristo está prestes a voltar. Cristo está voltando, como a gente tem lido aqui, e voltará em glória, para buscar uma igreja, para buscar os eleitos, que permanecerão até o fim. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o pronunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. E após, versículo 29, imediatamente após o tormento daqueles dias. E agora, isso aqui é fantástico que está para acontecer. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, escuridão total.
e os poderes celestes serão estremecidos. Isso não aconteceu nos anos 70. Isso é agora que vai acontecer. Está cada vez mais próximo, está cada vez mais perto. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. É isso que nos espera. Versículo 31 de São Mateus, capítulo 24. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os seus eleitos, a sua igreja, depois da tribulação. Ele enviará os seus anjos para reunir os seus eleitos. Então, meu querido, minha querida, é mister que todas essas coisas aconteçam. Eu vejo esse vírus da atualidade como apenas mais um, e acredito que, segundo a Bíblia Sagrada, muitos ainda virão, e cada vez pior. Mas o que a Bíblia nos ensina é permanecer firme até o fim. Permanecer firme na nossa fé até o fim. Porque muitos prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Tem uma música de um roqueiro chamado Raul Seixas. Ele era satanista, noveirense. Tá? E ele tem uma música que fala no dia em que a terra parou. Então, no dia em que a terra parou, o padeiro deixou de fazer pão, o médico também não ia mais nos hospitais, as professoras também não iam mais dar aula porque não tinha aluno, não tinha mais paciente, não tinha mais pessoas para comprar o pão. A terra parou naquele dia. E uma coisa interessante nessa música de Raul Seixas é que ele fala no final da música: eu acordei no dia em que a terra parou. Muitas pessoas vão somente acordar no dia em que Jesus Cristo vier reunir a sua igreja. Só que vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Porque aí ele já veio buscar a sua igreja. Não adianta acordar no dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, porque a Bíblia diz que todos os olhos verão ele. Então as pessoas acordarão naquele dia, mas naquele dia vai ser tarde para as pessoas acordar. Eu acordei no dia em que a terra parou, no dia em que não dava mais tempo para nada. Abra os teus olhos, abra o teu entendimento e perceba que os fins dos tempos estão chegando, que a palavra de Deus está se cumprindo e que Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, vai voltar para buscar a sua igreja. E se você estiver dormindo, vai ser tarde para você. Acordar no dia em que Cristo vier é tarde, tem que acordar antes. Deus abençoe a tua vida, fortifique o teu interior e te dê graça e luz. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém.